Dois soldados da Guarda Nacional em estado crítico após tiroteio perto da Casa Branca. Suspeito é afegão, com Donald Trump a apontar culpas para a imigração. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha assumisse a liderança da aliança no futuro. Continua o combate ao fogo e as operações de salvamento depois de um incêndio num complexo de apartamentos em Hong Kong ter matado pelo menos 55 pessoas. Mais de 400 operacionais testaram a capacidade de resposta a um sismo de grande magnitude em Lisboa. Comunicação e padrões de atuação são aspectos a melhorar. Dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados e ficaram gravemente feridos na cidade de Washington na noite de quarta-feira. As autoridades falam num ataque direcionado que aconteceu a cerca de 2 quarteirões da Casa Branca. Os militares foram destacados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mobilizou tropas da Guarda do estado de Virgínia Ocidental. As autoridades detiveram um cidadão afegão de 29 anos que chegou aos Estados Unidos em setembro de 2021, durante a administração do antigo presidente Joe Biden. Numa declaração ao país, Donald Trump disse que todos os afegãos e outros cidadãos estrangeiros que entraram nos Estados Unidos durante a antiga administração serão reexaminados e potencialmente removidos do país. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. Trump anunciou ter ordenado ao secretário da Defesa, Pete Hegseth, que enviasse mais 500 homens da Guarda Nacional para Washington, de forma a reforçar a segurança. Atualmente existem cerca de 2.200 soldados da Guarda Nacional destacados para a capital dos Estados Unidos, provenientes de vários estados. Na sequência deste incidente, Trump prometeu continuar a reprimir a imigração, que descreveu como a maior ameaça à segurança nacional. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha deveria assumir o papel militar mais importante da aliança, sinalizando uma potencial mudança na liderança americana. Disse ainda que aguarda com expectativa o dia em que Berlim anuncia que está pronta para assumir o cargo de comandante supremo aliado e reconheceu que se trata de um objetivo ambicioso a longo prazo. O embaixador norte-americano sublinhou, no entanto, que espera que as capacidades militares europeias sejam iguais às de Washington. Tradicionalmente, o cargo de comandante supremo aliado é desempenhado por um general dos Estados Unidos que comanda as forças da NATO e as tropas americanas na Europa. Mas um especialista alemão disse à Euronews que um comandante europeu deixaria de ter autoridade sobre as tropas americanas, o que implicaria a natureza dupla do papel. O comentário do embaixador norte-americano surge no meio de receios de um recuo de Washington em relação à segurança europeia. Foi concluída uma nova secção da vedação da fronteira este finlandesa, uma barreira de 200 km que começou a ser construída no ano passado para impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos da Rússia. É uma vedação que reforça antigos postos fronteiriços. A região mais crítica é a da Lapónia. Mária, que viveu sempre na região, diz que nunca nada de bom veio do leste. Kaikkien aikojen kuluessa tämä on ollut aina semmoinen geopoliittinen piste. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Guarda fronteiriço diz que com o despovoamento aumentam os problemas de segurança. Arvioi, että jos näitä itärajan rajanylityspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. A vedação é construída em parte em terrenos públicos e em parte em terrenos privados e custará cerca de 362 milhões de euros. Mais de 18.700 russos, moldavos e ucranianos obtiveram residências fictícias na Roménia, segundo informou o Ministério Público do país.
Entre eles encontram-se cidadãos russos suspeitos de terem sido oficiais do exército ou de terem ligações comerciais com o Kremlin. Vorbim despre un dosar care vizează infracțiunile de fals informatic comis de către funcționari publici din Suceava, respectiv uz de fals și complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate. Suceava, cidade no nordeste da Roménia, registrou em novembro passado o caso mais grave, tendo sido encontradas residências fictícias em nome de 10.000 cidadãos destes 3 países. Para obter um documento de identidade romeno, um cidadão estrangeiro necessita de um certificado de cidadania, uma certidão de nascimento traduzida para romeno ou de uma certidão de casamento. Os procedimentos relativos a certidões de casamento eram realizados em Bucareste. Exista un val de solicitări care efectiv aproape că blocau instituția. De acordo com fontes envolvidas na investigação, muitas vezes os cidadãos estrangeiros visados nem sequer chegaram à Roménia, recebendo os documentos de identificação através de intermediários. Vários funcionários e ex-funcionários do Ministério do Interior romeno estão a ser investigados ou foram levados já a julgamento por terem permitido que estas pessoas obtivessem estes documentos romenos que lhes deram acesso ao espaço Schengen. Aumentou o número de vítimas mortais de um incêndio em Hong Kong, com pelo menos 55 pessoas mortas no fogo num bloco de apartamentos de um arranha-céus no bairro de Tai Po e mais de 200 pessoas ainda desaparecidas. De acordo com as primeiras investigações, a polícia deteve 3 executivos de uma empresa de construção civil acusados de homicídio por negligência grosseira, por terem utilizado e armazenado materiais inflamáveis no edifício que, segundo se acredita, não cumpria as normas de segurança contra incêndios. O fogo está a ser combatido por mais de 800 bombeiros. Mais de 700 pessoas foram retiradas dos edifícios. O bairro, construído na década de 1980 e recentemente renovado, era composto por 8 edifícios com cerca de 2.000 apartamentos, onde viviam cerca de 4.800 pessoas. O fogo terá começado nos andaimes exteriores de um dos edifícios, uma torre de 32 andares, e depois alastrou para o interior e para os prédios vizinhos. France's top court has rejected former French President Nicolas Sarkozy's last appeal in the Big Malian case, making a final ruling on his sentence for the illegal financing of his failed 2012 presidential campaign. But even though a 6-month prison sentence has been confirmed, the former president is unlikely to go back to jail. Instead, it's more likely that he will serve the sentence under some sort of partial house arrest or with an electronic bracelet, and that will be up to the judge to decide in the coming weeks. But this ruling adds to Sarkozy's long list of legal battles. In September, he was found guilty of criminal conspiracy for allowing his campaign managers to seek illegal funding from the late Libyan dictator Gaddafi for his 2007 presidential campaign. This marked the first time in French modern history that a former head of state actually went to prison. But after 3 weeks, he was released and is now preparing to appeal this case next year. But this is not the first time that the top court has rejected Sarkozy's last appeal. In a separate case in December last year, the court made his conviction final for trying to bribe a judge in exchange for information. Subsequently, Sarkozy had to wear an electronic bracelet from February to May of this year. And for now, his legal battles show no signs of slowing down, keeping the former president firmly in the spotlight. Mais de 400 operacionais de diferentes entidades, Exército, Força Aérea, Proteção Civil, Bombeiros e Polícias participaram durante uma semana num exercício de simulação de resposta a um sismo de grande magnitude em Lisboa.
Entre os resultados que foram apresentados num balanço final, destaca-se a necessidade de melhorar a capacidade de comunicação e uniformizar padrões de atuação. É preciso nós treinarmos melhor esta capacidade de comunicações para integrar os vários sistemas que existem, seja na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, seja nos bombeiros, seja no Exército, seja nas Forças Armadas como um todo. Por isso é que eu sugeri que, num futuro próximo, fizéssemos um exercício de comunicações com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para testarmos e melhorarmos a nossa capacidade. O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil destacou a importância do treino dos operacionais. Eu diria que nós estamos preparados, mas na realidade nunca podemos estar confortáveis com aquilo que temos. E, portanto, devemos continuar a maximizar a nossa potencial e a explorar novas capacidades e a tentar procurar cada vez mais soluções inovadoras. Temos tido pelo mundo fora um conjunto de situações e de eventos que nos trazem, no fundo, a perspectiva e a coação interna que precisamos de continuar à procura de uma melhoria contínua, sem dúvida nenhuma. Já o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também sublinhou que é indispensável testar em cenários reais para otimizar a resposta a uma catástrofe. Nós, em situação de catástrofe, cada pessoa tem que saber o que tem que fazer e só o sabe se o fizer em situação real. E aquilo que nós fizemos foi um termo aqui, eu diria uma situação de realidade para que não só as forças municipais, mas as forças nacionais e todos temos que saber o que devemos fazer naquele momento. E quando nós até podemos saber na teoria, mas se não treinarmos todos os dias, nós não vamos conseguir fazê-lo. Neste exercício treinaram-se buscas e salvamento, desobstrução de vias, apoio logístico e alimentar e houve um alerta de tsunami, entre outros cenários.